Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente Misericordioso. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Eu me protejo contra Shaitan amaldiçoado. Irmãos, neste vídeo eu quero mostrar a todos que devem entender o que é o Islã e o porquê de determinados mandamentos ao povo de Allah subhanahu wa ta'ala. Precisam entender que nós estamos numa constante luta contra o mal. Não devemos nos acomodar com o mal. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele envia os seus mensageiros para nos revelar o caminho da senda reta de justiça, para que a gente possa vencer toda iniquidade, injustiça, todo tipo de pecado. E para isso ele revela, desce dos céus as leis, para que a gente possa nos manter nos mandamentos, fugindo do mal e do que aparenta ser mal, fugindo do ilícito, aquilo que corrompe a alma, aquilo que degrada a carne, aquilo que nos desliga do Criador. Então toda a lei que é revelada deve ser cumprida. E passa os céus e a terra, não há uma vírgula que deverá ser retirada da lei revelada, e tudo deverá ser cumprido. Vocês precisam entender que o Islã, ele é a última palavra revelada. E Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele, ele é o último dos mensageiros. Desde Adão, Abraão, Moisés, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre todos eles. Inclusive de Cristo. Cristo falou de Moisés, Moisés falou de Cristo, e Cristo falou de Muhammad, Muhammad falou de Cristo, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre todos eles, que fazem parte da obra de Allah na terra. Bom, esse vídeo é para refutar muitas blasfêmias que, por falta de entendimento, ou por serem anuladores, inversores do que é revelado, pelo fato de recusarem os mensageiros para viverem os seus próprios preceitos, em suas incredulidades, em suas iniquidades, em suas impiedades, as pessoas, no modo de malignidade, tentam denegrir o que foi descido ao último dos mensageiros, porque não o conhecem, porque o mundo ocidental simplesmente rejeita aquilo que foi revelado aos mensageiros. Então, a gente vê muito circulando na internet, né, coisas que falam que o Islã ordena que seja feito. Primeiramente, muitos não conhecem, não entendem o motivo disso ter sido ordenado. Por que nós fomos ordenados ao combate ao mal? Tanto por palavra, obra, atitude, ação. Porque nós somos aquele povo zeloso, especial de boas obras, que se alia somente com o bem, com a luz, com aqueles que são justos, aqueles que são tementes ao Criador. Lógico, nós devemos ter tolerância, nós devemos entender aqueles que não aceitam o caminho. Por mais que eles estejam mal intencionados, muitos não conhecem, então eles têm um julgamento errado do que é o caminho. Primeiramente, pela maioria do mundo não concordar com o Islã. Segundo, por não entender que existem vertentes, seitas criadas a partir do Islã. Não que o Islã cria isso. As pessoas simplesmente pegam as escrituras e fazem o que querem. Mas a gente sabe que existe o caminho correto. Bom, eu estou fazendo esse vídeo no intuito de mostrar a todos vocês que o Islã o Sagrado Alcorão, ele é a revelação, a última revelação para a humanidade. Nós tivemos Moisés, sallallahu alaihi wasallam, que para Moisés foi descido as leis, foi descido o mistério, o oculto sobre a existência, e para ele foi descido o que? Os 5 livros, que nós chamado de Pentateuco, a Torá, que nós vemos claramente o significado da criação. Nós temos o discernimento de entender
o que é benigno e o que é maligno, o que foi criado e o que nós fazemos aqui, que nós somos criados para sermos guardiões da criação. E como jardineiros, nós devemos manter esse jardim sempre arrumado, belo, bonito, porque nós somos criados para isso. O Criador cria a sua criação, e como guardiões nós devemos manter a criação e nos organizar para isso, porque nós somos a continuidade deste universo. A nossa alteração de matéria nesse planeta, ele simplesmente expande toda a existência desse universo. Então Moisés, ele foi orientado ao Criador para que corrigisse seu próprio povo com as leis. Isso, lógico, bem antes, bem depois do Égira do Egito. E depois lá no deserto precisou das leis para manter o povo. E o povo nunca gostou de lei. O povo se acha livre. Vamos viver a vida adoidado. Vamos viver sem ter ninguém dizendo o que nós devemos fazer. Só que eles não percebem que isso é uma atitude maligna. Porque você está mais para a carne do que para o espírito. Então você está mais animal do que racional. Então as pessoas, elas querem o quê? Viver como animais. Querem fazer sexo aleatório, querem se contaminar com plantas tóxicas, no caso drogas, querem fazer coisas que tiram da realidade, como álcool, coisas que te deixam dependente, cigarro, então uma série de coisas, tudo que está, ao invés de guardar, não, a pessoa ela se contamina, se destrói a tudo. Então as pessoas elas tendem a isso. Então por isso que o Criador revela as leis. E essas leis elas nunca serão abrogadas. As leis jamais serão removidas. Elas devem ser cumpridas em espírito. Né? Então você também não pode colocar a lei na frente da consagração. É uma unicidade. Você deve se consagrar praticando as leis. Então, quando o povo se desviou, rejeitando as leis, duvidando de Moisés, sempre pedindo sinais, enquanto aquele próprio povo incrédulo é o próprio sinal contra eles mesmos, só que eles não percebem. E chegando a determinado ponto, Alá, enviando seu mensageiro, o anjo Gabriel, a Moisés, prometeu a nova Canaã, a terra prometida, que lá eles deveriam constituir a nação. Porém, existiam outros povos que eram, na verdade, já malignos, né? Porque o Criador ele já manda mensageiro justamente para sanar a terra, para curar, para colocar um povo melhor. E assim ele vai moldando a própria criação. Aqueles que obedecerem, eles são respeitados e são acolhidos. Eles se tornam parte do povo. Não precisa ser descendente de sangue, ser descendente de linhagem A ou B. Não, se você fizer a vontade do Criador, do que está sendo revelado, simplesmente você é acolhido, você se torna parte do povo. Não, então não precisa ser filho de Isaac ou de Ismael. Não, porque nosso pai, o patriarca é Abraão. Se você fizer a vontade do que está sendo revelado através de todos os mensageiros, você faz parte da família. Você faz parte da promessa. Então, chegando lá na terra, estavam o quê? Infectadas por outros povos idólatras, adoravam os deuses, faziam rituais pagãos. Então, foi ordenado o quê? O combate. E nós sabemos que houve uma grande guerra. Moisés, ele foi um grande califa, o que é um líder, que no Islã é chamado de líder, que lidera o povo, é o imã, é um homem sábio, é um profeta, um mensageiro. Então Moisés, salallahu alaihi wasallam, ele liderou o povo. E todos aqueles que estavam com ele também eram submissos ao que foi revelado. Então todos eles eram muçulmanos. Moisés era muçulmano. Todos eles oravam, jejuavam, buscavam o Criador. Eles tinham conexão direta com o Criador. Moisés, ele tinha acesso com os anjos. Então ele guiava o povo e guerreava contra aqueles idólatras. E os idólatras, lógico, porque eles enganam o próprio povo com a idolatria. E aquele povo, eles gostam das facilidades.
E aquele povo é sempre corrompido, gosta de corromper. E eles não acatam ao que é revelado. E eles são combatidos. Infelizmente, eles se tornam malignos. A ponto de que, de chegar a guerrear, se você não se precaver, eles matam o povo escolhido. Então assim ocorreu com Moisés. Mesmo após Moisés, ficou a geração combatendo a terra, curando a terra, tirando, limpando a malignidade. Do modo que eu estou falando, aparenta até mesmo que eu estou, parece que eu estou falando de Muhammad, né? Parece que eu estou falando do último dos mensageiros. Por quê? É justamente uma das provas que ele é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Vocês precisam entender tudo isso. Para depois falar, o Islã faz isso, o Islã faz aquilo, o Muhammad ensinou a fazer aquilo, então começa a blasfemar, enquanto não conhece as escrituras. Muitos que fazem isso são ateus, são aqueles que não consideram nem a Bíblia. Lógico, a Bíblia não é 100% verídica, porque passou pelas mãos de imperadores romanos, eles colocaram, acrescentaram, removeram, mas os escritos originais, que infelizmente não estão mais nas nossas mãos, mas eles existem, e a gente sabe que eles são verdadeiros. Mas, mesmo assim, aquelas pessoas que estão, os chamados de incrédulos, eles não acreditam. E além de desconsiderar o Sagrado Corão, eles desconsideram a Bíblia, desconsideram a Torá. Alguns evangélicos têm a ousadia de dizer que Cristo anulou todo o Velho Testamento. Isso é uma blasfêmia, porque o Criador ele não vem para abrogar o que ele mesmo decretou. Todos os mensageiros fazem parte da obra de Allah, cada um com sua função. Um vem profetizando sobre o outro. E o caminho segue reto, é uma senda reta. Por isso que Cristo falou, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. Eu vim continuar. Eu vim mostrar para vocês que esse povo que está aí, ele estava se referindo aos fariseus, aos escribas. Quem são os escribas? São aqueles responsáveis por escrever as escrituras. Eles tinham alterado a lei de Moisés, para facilitar para eles, enganando o povo. Então por isso que ele falou, a lei está falando isso e isso, mas eu digo mais isso ainda. Ou senão, não, eu digo que isso está errado. Porque Cristo ele veio guiado, a revelação, para mostrar ao povo o caminho reto. Por isso que ele falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele estava mostrando qual é o caminho verdadeiro, ele estava prosseguindo o caminho. Não que ele deve ser adorado, mas que ele traz consigo a revelação, a continuação do que foi dado a Moisés. Ele está falando assim, o povo judeu infelizmente se desviou. Não é o que está sendo mostrado para vós. Na verdade, vocês deverão ser ensinados por aquele que virá. Virá um outro mensageiro que vos ensinará todas as coisas. Que é justamente o Sagrado Alcorão revelado a Moisés, a Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Porque ele continua o que Moisés pregou. Na surata 2, segunda surata que é Al-Baqarah, simplesmente fala de Moisés. Fala porque confirma aquilo que veio para o mensageiro. O mesmo anjo que veio para Moisés, que veio para Maria, veio para outros mensageiros, veio para Muhammad e guiou ele pela senda reta. E simplesmente escolheu ele como mensageiro para trazer todos os ensinamentos. Então vamos lá. Vamos diretamente, né? Agora vocês conseguiram entender o que eu quero dizer em relação ao Islã. Que o Islã ele é o caminho estreito da justiça. Porque a benignidade ela nunca muda, mas a malignidade ela se moderniza. Ela vai se transmutando, é como se fosse um câncer um câncer vivo dentro de um organismo. Ele vai se transmutando, a melhora dele é a destruição do universo, do planeta, e a corrupção daqueles que o mantêm. É a malignidade. Infelizmente é para acontecer, porque nós estamos dentro de um ser. E esse ser, que é esse universo, ele vai morrer. Assim como nós morremos. Nós morremos de doença, então esse universo também, infelizmente, vai morrer com uma doença. Aí daquele que fica aqui, que ser causa dessa doença. Aí daqueles que fizerem parte da malignidade. Aí daqueles também que são cúmplices. Assim como um câncer, ele engana as outras células para fazer aquela determinada função cancerígena, que tem a causa principal. Mas aqueles que fazem a vontade é como se fosse um polvo, né? Com a cabeça, o olho, só que os tentáculos
Os tentáculos não sabem nem que o olho existe, mas eles estão fazendo o que o olho quer. A mesma coisa, são cúmplices, também vão pagar se não se arrependerem. Os escolhidos serão tirados desse universo para nascer fora dele, que é o paraíso. E aqueles que não aceitarem trilhar o caminho estreito vão morrer junto com esse universo e vão ser condenados ao fogo eterno. Bom, vamos às calúnias, né? Eu vou explicar cada alegação. Vamos lá. Tem uns sites aí rodando na internet que falam sobre, acusam muitas coisas, eles falam de forma tendenciosa, né? O Islã manda fazer isso, isso e aquilo. Eu vou falar sobre o Sagrado Alcorão, não vou falar sobre hadíces, que são os registros feitos por sucessores, tanto os xiitas como os sunitas, né? Eu quero declarar que eu sou sunita, eu sigo a suna do Rasulullah, que é o mensageiro de Allah. Bom, então o pessoal vem sempre me atacando, porque eu venho falando do Islã. Eu quero mostrar a essência do Islã, mostrar que o Islã é a continuação do caminho estreito que todo servo de Allah deve seguir, né? Então, as pessoas vêm sempre me atacando, né? Falando que eu faço parte de terrorismo, de Estado Islâmico. Não, eu sou uma pessoa independente. Inclusive eu tenho até umas determinadas discussões com outros muçulmanos, também sunitas. Porque eu tenho uma determinada liberdade. Isso vem o quê? Vem de Allah. Eu não estou fugindo do que foi determinado. Eu vim para fazer o que eu já estou fazendo. Se eu estiver fora aí em relação à Sunna, na verdade eu estou me enquadrando, ainda estou me islamizando, mas o que eu tenho eu vou passar, independentemente se gosta ou não, porque eu sei que muitas pessoas precisam conhecer a verdade, precisam conhecer o lado correto do Islã. Então vamos lá. Aí uma pessoa listou vários segmentos, né, e colocou as suratas referente ao Corão que determina tais coisas. Olha só, a primeira coisa foi assim: tu deves estuprar, casar e divorciar meninas na pré-puberdade. Aí colocou ao Corão 65, Surata 65, versículo 4. Surata 4, versículo 3. Bom, aqui ele está se referindo a Surata Al-Talaq, que é 65, versículo 4. Diz assim: quanto aquelas das vossas mulheres que tiverem chegado à menopausa, se tiverdes dúvida quanto a isso, o seu período prescrito será de 3 meses. O mesmo se diga com respeito àquelas que ainda não tiverem chegado a tal condição. E quanto às grávidas, o seu período estará terminado quando derem à luz. Mas a quem temer a Deus, né, Allah, ele lhe aplanará o assunto. Bom, de cara você vê que não tem nada a ver que está escrito aqui: tu deve estuprar, casar, divorciar meninas na pré-puberdade. Não tem nada a ver. Vocês precisam entender esses enganos que estão na internet. Muita coisa está tendenciosa. E as pessoas que não procuram, acham que o Alcorão é uma coisa amaldiçoada. Na verdade vocês estão sendo amaldiçoados e não percebem. Porque primeiro que ninguém procura, ninguém busca. Todo mundo nesse sistema é acomodado. E a maioria diz: não, isso é coisa ruim, isso é terrorismo, isso é coisa lá das cavernas, isso aí tá mandando estuprar e divorciar de meninas, isso é pedofilia. A pessoa nem abre, a pessoa não quer nem saber, já foge direto. Olha, tá vendo? Isso aí que é o Islã. Porque já está caindo na armadilha do diabo. Além dessas potências mundiais criarem outras vertentes a partir do Islã, cometendo, induzindo até jovens mesmo a praticarem terrorismo. Isso não está sendo ensinado no Alcorão, não existe isso. A gente vai ver lá mais adiante, vou mostrar para todos vocês. Bom, essa é a primeira surata que está se referindo a isso. Surata 65, vamos ver se a gente tem aberto aqui. 65. Vamos lá, cadê? Acho que eu não abri ela. Bom, essa surata, vamos lá, vou dar uma pausa para me trazer essa surata.
Bom, retornando, essa surata é o divórcio, Al-Talaq, versículo 4. É exatamente isso. Vou ler do início aqui, para as pessoas entenderem. Ó profeta, quando vos divorciardes das vossas mulheres, divorciai-vos delas em seus períodos prescritos. Quer dizer, é para você não divorciar em determinados períodos que não é da vontade de Allah, subhanahu wa ta'ala. E contar exatamente tais períodos e temei a Deus, vosso Senhor. Não as expulseis dos seus lares, nem elas deverão sair, a não ser que tenham cometido obscenidade comprovada, quer dizer, adultério, algum ato obsceno. Tais são as leis de Deus, e quem profanar as leis de Deus, condenar-se-á. Tu o ignoras, mas é possível que Deus, depois disso, modifique a situação para melhor. Né? Então, tem coisas que devem ser feitas em tempos, né? Não é bagunçado de qualquer jeito, porque isso aqui está sendo revelado por quem? Pelo próprio Criador. Não é que alguém achou certo e colocou aqui, como a gente vê isso, infelizmente, no Novo Testamento. Né? O Paulo ele não é profeta. Ele é o que? Ele é um apóstolo, ele é um filósofo que acha certo. Ele pega o que Cristo disse, muitas das vezes ele distorce, e ele criou doutrina com base no que ele acha certo. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele é o verdadeiro apóstolo. Vamos lá. Todavia, quando tiverem cumprido o seu termo prefixado, tomai-as em termos equitativos e separai-vos delas em termos equitativos, em ambos os casos. Fazei-o ante testemunhas equitativas dentre vós, e justificai o testemunho ante Deus, com o qual se exorta quem crê em Deus e no dia do juízo final. Mas a quem temer a Deus, ele lhe apontará uma saída. Né? Então ele está mostrando que depois disso, quer dizer, você tem uns prazos, você tem um determinado tempo para fazer isso aqui. Se você não tem jeito mesmo, tem que divorciar, então você tem que seguir isso aqui. E o agraciará de onde menos esperar. Quanto àquele que se encomendar a Deus, saiba que ele será suficiente, porque Deus cumpre o que promete. Certamente Deus predestinou uma proporção para cada coisa. Então tá vendo? É como você está falando assim, para cada coisa há um tempo determinado. Se você vê, por exemplo, não tem jeito, vai divorciar, confia, espera, né? Busque a Allah subhanahu wa ta'ala, que na oração, vai pedindo a você mesmo em comunhão com o Criador. Porque se você tiver discernimento, Allah vai revelar para você a saída. Não que você seja profeta, mas Ele vai te dar simplesmente a luz do que você deve fazer. E não precisa você frequentar templos e igrejas, fazer culto em nome de criatura ou pagar para isso. Não. Você e o Criador. Se você for bem instruído no Islã, você exorta para si mesmo. Você tem o poder da palavra dentro de você. O Islã é uma autoedificação, é um guia. Então aí entra esse versículo que colocaram aqui, que não tem nada a ver com aquilo. Isso é um absurdo, é mentira, é calúnia e difamação. Isso cabe até processo. Aí o quinto aqui, tal é o mandamento que Deus vos revelou. E quem temerá a Deus, saiba que Ele lhe absolverá os pecados e lhe aumentará a recompensa. Aí prossegue, não vou continuar, né, porque é extenso. Instalai-as as divorciadas onde habitais, segundo os vossos recursos, e não as molesteis. Quer dizer, não, divorciou já não tem mais o que fazer, você não pode agredir só a mulher. Não é da forma que eles pintam o Islã, né? Então tem muita coisa que precisa entender. A admoestação é uma coisa, né? Castigar é outra coisa, não significa também que é agredir, bater na mulher. Quem faz isso, tanto no Islã como nesse sistema corrompido, também tem que pagar. Você acha que, lógico que tem pena. A mulher, se ela for agredida de forma injusta, também tem punição ao homem. Não é da forma injusta, não. O Islã é justiça. E quem temer a Deus sabe que Ele absolverá os pecados e aumentará a recompensa. Instalai as divorciadas onde habitais, segundo os vossos recursos, e não as molesteis, para criar-lhes dificuldades. Se tiverem grávidas, mantendem-as até que tenham dado à luz. Quer dizer, se você vai divorciar, você não gosta da sua esposa, não dá certo, mas você vai ter que, ela está gestante, você vai ter que ir até o final. Entende? Quer dizer, se o Islã mesmo prega que tem que agredir a mulher, ele ia largar a mulher grávida que não se importa, né? Mas não, olha aqui o mandamento. Quem faz o contrário, vai pagar diante o Criador e tá o quê? Tá sujando a imagem do Islã. É preciso entender que você não deve se basear nos erros dos outros. Você tem que procurar por si mesmo o que está sendo ordenado, para você simplesmente falar assim, você é muçulmano, mas você está fazendo errado.
Olha aqui, ó, no seu Alcorão tá falando pra você fazer o oposto, você tá agredindo, entendeu? Ao invés de você condenar a religião, você tem que condenar aquele que está fazendo errado. Senão você também é cúmplice do erro dele. Se eles estiverem grávidos, né? Então, se amamenta os vossos filhos, pagai-lhes a sua recompensa e consultai-vos cordialmente. Porém, se encontrardes constrangimento nisso, que os amamente outra mulher. Né? Você entendeu? Então, quer dizer, ali não tem nada a ver. Mas ele citou outro versículo aqui, que é a Surata das Mulheres. Vamos lá, está aqui aberto já. Que é An-Nisan. Qual versículo lá? Versículo 3. Lá em cima. Vamos lá. Tá. A gente tem que lembrar o que falou. Ó. Tu deves estuprar, casar e divorciar meninos na pré-puberdade. Então, a Surata Al-Talaq não diz sobre isso. É mentira. Vamos ver agora a Surata An-Nisan. Se temerdes ser injustos... Cadê? No trato com os órfãos, podereis desposar 2, 3 ou 4 das que vos aprovém entre as mulheres. Ele está falando assim, se você teme ser injusto com os órfãos, né, então você pode casar. Então se você teme ser injusto com os órfãos, você pode casar com 2 ou 3 a 4 mulheres. Você vai ter 4 famílias. Né, você vai ter 4 responsabilidades. Eu particularmente, isso aqui eu acho um absurdo em relação à condição econômica. Né? Eu já acho um absurdo você casar com uma mulher, você ter uma convivência conjugal com uma mulher, ter filhos, sustentar uma casa. Imagina o quádruplo disso. Lógico, é para quem tem condição. Né? Porque realmente a gente não deve ser hipócrita. Dizer que o homem ele consegue ter mais mulheres. Tem situações que a sua esposa não tem condição de lhe atender fisicamente. Então, infelizmente, agora vamos apontar para esse sistema hipócrita. Que os homens têm mais de 20, 30, 40 mulheres, como se fosse um harém, uma prostituição, sem ter nenhum vínculo de responsabilidade. Então você fica com quem você quiser. Então infelizmente há esse problema nessa sociedade, questão de adultério. Então o adultério é condenado. Por exemplo, se você tem 4 esposas, se você tiver mais uma fora do que está sendo ordenado, você está em adultério. Se você prefixou que você vai ter só uma esposa, se você pegar mais uma outra mulher, você está adulterando, você vai pagar isso aí, é haram. Bom, continuando. Mas se temerdes não poder ser equitativos para com elas, casar então com uma só. Está aqui, ó. Ou conformai-vos com o que tender à mão. Isso é o mais adequado para evitar que cometais injustiças. Então ficou claro que aquela calúnia que fizeram aqui não tem nada a ver com o que está dizendo no Sagrado Alcorão. Eles não conseguem aceitar a verdade. Então eles fazem calúnia, eles vão fazer o máximo que puderem para denegrir o Islã. É tanto que eles criam outras vertentes, desviando do caminho certo. Porque esse caminho ele sempre foi rejeitado por esse povo maligno. Os profetas sempre foram perseguidos e mortos por causa deles. Eles mesmos fazem isso. Agora, quando o próprio Criador envia os mensageiros para combater eles não gostam, mas é lógico que não. Eles querem o quê? Eles querem destruição, malignidade. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, não é assim? Então é isso que eles querem. Agora quando eles são combatidos, eles não gostam. Eles se doem. Eles gostam da bagunça. Bom, a segunda calúnia vamos lá, vamos ver, vamos provar se é isso mesmo. Né? Tu deves ter relações sexuais com escravas sexuais e trabalhadoras escravas. Alcorão 4, versículo 3. É o mesmo versículo que a gente leu agora. Olha lá, ele falou que a gente tem que ter relação com escravas sexuais e trabalhadores sexuais. Ó. Mas vamos descartar isso aqui porque é mentira. Se temeis ser injusto no trato com os órfãos e podereis desposar 2, 3, 4, quer dizer, está falando que você pode ter 4 esposas. Se você não aguentar, né, se você for injusto, você tem que ter uma só. Então a gente já descarta, isso aqui é mentira.
Vamos para a próxima. Que é, ele citou aqui Surata 4, 5, 33, 58 e a 70. A 4, 24, vamos lá, vamos ver se bate. Também vós está vedado desposar as mulheres casadas, né? Vamos lá. Salva as que tendes as mãos. Então ele está falando que você pode ficar com as mulheres, está vedado ficar com a mulher casada, salvo que você tem as mãos. Então você não pode pegar, mas foi o que foi dito na outra surata. Tal é a lei que Deus vos impõe. Porém, fora do mencionado, está-vos permitido procurar, munido de vossos bens, esposas castas e não silenciosas. Dotai convenientemente aquelas com quem casardes, porque é um dever. Está falando aqui que você tem que sustentar a mulher. Se você vai ficar com 4, você tem que, você dá para um, você tem que dar para outro, você tem que ser justo. Se você vê que você não vai aguentar, você não pode ter as 4. E se você fizer isso, você está enrarando, você está adulterando. Isso é lei, é justiça. Porque nesse mundo tem mais mulher do que homem. E uma porcentagem dos homens que existem são gays. Então, se a gente colocar cada uma para cada mulher, vai fazer o que com o restante das outras mulheres? Elas vão namorar entre si? Elas vão ficar à mercê? Elas vão pegar marido dos outros escondido? Não. Isso é uma questão de organização, é uma questão de prudência. Bom, então, cadê o dever? Contudo, não sereis recriminados se fizerdes ou receberdes concessões fora do que prescreve a lei. Porque Deus é sapiente e prudentíssimo. Bom, ele está falando aqui que você não vai ser recriminado se fizerdes ou receberdes concessões fora do que prescreve a lei. Questões de relacionamento com mulheres. Porque, vamos ver. Vamos ver Salomão. Salomão teve muitas mulheres e muitas concubinas. Ele foi amaldiçoado por Deus por isso? Não. E é mentira quem fala que Salomão desobedeceu ao Criador. Salomão ele fez o que foi determinado. Se fosse assim, ele não teria vivido tanto tempo, não teria um reino, não teria nada do que ele teve. Inclusive, se ele fosse amaldiçoado, toda a descendência dele seria. Então, coitado, estava Davi, estava Jesus, todo mundo amaldiçoado. Mas não é verdade. Bom, a Surata Al-Maida, que é a 5. Deus não vos reprova por vossos inintencionais juramentos fúteis, porém recrimina-vos por vossos deliberados juramentos, cuja expiação consistirá em alimentar as 10 necessidades da maneira como alimentais a vossa família, ou em os vestir, ou em libertardes um escravo. Contudo, quem carecer de recursos jejuará 3 dias. Bom, ele está falando que não nos reprova por vossos inintencionais juramentos fúteis. Você vai falar, por exemplo, sem querer, você vai falar, eu vou amanhã, tal dia lá na sua casa, e não vai. Porque aconteceu alguma coisa, alguma futilidade. Porém, recrimina-vos por vossos deliberados juramentos, cuja expiação consistirá em alimentar 10 necessitados. Ele está falando assim, se você jurar fazer alguma coisa para alguém, ou para um povo, então, se você quebrar isso, você terá que fazer uma expiação, que é o quê? Um pagamento desse juramento, que é alimentar 10 necessitados, investir um escravo, libertar um escravo, que é um empregado. Você tem você tem um comércio, você tem um funcionário. Para escravos é praticamente isso aí também, é a mesma coisa. Você tem uma empregada doméstica, você vai ter que se desfazer dela. Contudo, quem carecer de recursos jejuará 3 dias. Então, se você não tem recurso para ter um escravo, porque está escrito aqui que escravo aqui, na verdade, está se relacionando com funcionário. E não escravo de chicotear. Não, é por isso que está falando. Contudo, quem carecer de recursos, quer dizer, de financeiro para manter um escravo, porque quem tem escravo, é a mesma coisa que falar assim, quem tem um funcionário, jejuará 3 dias. Então você não tem nada, né? É igual eu assim, pé rapado, é você mesmo que faz as coisas.
Então você vai jejuar 3 dias. Tal será a expiação do vosso perjúrio, né? Que você quebrou um juramento com determinada pessoa. Agora, se é um juramento fútil, né? Você não vai ser recriminado por isso, que não vai ter um agravante. Então, prosseguindo, mantém depois os vossos juramentos. Manter. Assim Deus vos elucida os seus versículos, a fim de que lhe agradeçais. Então não tem, mais uma vez, não tem nada a ver com a calúnia lá. Mais uma vez ele está sendo caracterizado calúnia em duas suratas. A surata Al-Hazab, que é 33. Não obedeças aos incrédulos, nem aos hipócritas, e não faças caso de suas injúrias. Recomenda-te a Deus, porque Deus te basta por guardião. O que ele está falando? E não obedeças aos incrédulos. Por exemplo, você fala a verdade para uma pessoa, a pessoa não aceita. Então ela não está crendo, então ela é incrédula. Então você não deve dar uma fidelidade ao que ela diz, e muito menos obedecer. E nem aos hipócritas. Quem são os hipócritas? Aqueles que dizem uma coisa e fazem outras. São mentirosos. E não faças casos de suas injúrias. Se a pessoa for dizer algo sobre você, tentar fazer algo contra você, né, denegrir sua imagem, não faça cara, ignore. Porque a pessoa está tentando atacar o pessoal. São daqueles tipos que não tem argumento e tentam denegrir com palavras de baixo calão, tentam denegrir de forma acusatória, tenta denegrir o Islã, tenta fazer várias coisas. E na verdade é um desespero. Então você não deve cair nessas injúrias. Então você simplesmente, né, deve ignorar, deixa pra lá. E encomenda-te a Deus, quer dizer, você deve falar, apontar para mostrar a Allah o que está acontecendo, que Allah sabe mais. Bom, mais uma vez não se enquadra na calúnia, né? Opa, show, mistura, peraí. Bom, a outra, a surata Al-Mujadala, 58. Vamos lá. Quanto àqueles que repudiarem as suas mulheres pelo zihar, o zihar é dizer que sua esposa é como sua mãe. Ah, você é uma mãe para mim, você não serve como esposa. E logo se retratarem disso, deverão manumitir um escravo. Ele está falando assim, se você praticamente repudiar sua esposa, mas depois se arrepender, você fez isso. Isso aí é um haram. Você não pode considerar sua esposa como sua mãe. Mas se você voltou atrás disso, você cometeu. Isso acaba causando uma certa corrupção no seu casamento. Então, para você se arrepender disso, você deve o quê? Você deve libertar um escravo, se desfazer de um funcionário, antes de as tocarem novamente, antes de você se reconciliar com sua esposa. Isso é uma exortação para vós, porque Deus está inteirado de tudo quanto fazeis. Aí prossegue, eu vou prosseguir. Ele falou sobre o 3, mas eu vou falar sobre o 4 aqui. Ó. Mas quem não encontrar escravo, deverá jejuar 2 meses. Quer dizer, se você não tem recurso para ter um funcionário, um servente, deverá jejuar 2 meses consecutivos antes de a tocar. Porém, quem não puder suportar o jejum, alimentar 60 necessitados. Vai ter que alimentar o necessitado. Porque você não tem recurso. Então, se você não tem recurso, você não consegue jejuar, alguma coisa tem uma enfermidade. Então você tem que se virar de alimentar os necessitados. Isso para que creiais em Deus e em seu mensageiro. Tais são as leis de Deus. E aqueles que as profanarem sofrerão um doloroso castigo. Mais uma vez, não se enquadra com a calúnia. A última é a surata Al-Ma'arij. Eu ainda estou aprendendo, mas é isso aí. Vamos lá, ele fala assim: exceto para com as esposas ou as cativas que as suas destras possuem, nisso não serão reprovados. Bom, agora a gente precisa ler esse texto aqui. Surata 70. Aqui, Surata 70 e o capítulo 30. Capítulo 30. Bom, as cativas são justamente como Salomão, ou cativas, que é o que? Concubinas. São mulheres
prefixadas que você dentro do seu limite que você deve ter. Então, se você tiver fora disso, mas aqueles que se excederem nisso serão os transgressores. Vamos ler aqui do início. A Surata, as vias de ascensão. Alguém inquiriu sobre um castigo iminente, indefensável para os incrédulos, que viria de Deus, o possuidor das vias de ascensão. Até ele ascenderão os anjos com o espírito, o anjo Gabriel, em um dia cuja duração será de 50.000 anos. Preserva, pois, ao mensageiro dignamente. Em verdade, eles o veem muito remoto, ao passo que nós o vemos eminente. Nesse dia o céu estará como metal fundido, e as montanhas desintegradas, tal qual floco de lã tingida. E nenhum amigo íntimo perguntará pelo seu amigo, ainda que sejam colocados um perante o outro. Nesse dia o pecador quererá redimir-se do castigo com o sacrifício dos seus filhos, da sua esposa, do seu irmão, dos seus parentes que o amparavam, e de tudo quanto existe na terra, como se isso então pudesse libertá-lo do castigo. Qual? Este é o fogo infernal, dilacerador dos membros, que atrai o renegado desdenhoso, que acumula e guarda. Em verdade, o homem foi criado impaciente. Quando o mal o açoita, impacienta-se, mas quando o bem o acaricia, torna-se tacanho. Salvo os que oram, que são constantes em suas orações, e em cujos bens há uma parcela intrínseca para o mendigo e o desafortunado. São aqueles que creem no dia do juízo e são reverentes por temor ao castigo do seu Senhor, porque sabem que o castigo do seu Senhor é iniludível. São aqueles que observam a castidade, exceto para com as esposas ou as cativas que as suas destras possuem. Nisso não serão reprovados. Então ele está falando exatamente disso, das esposas que você deve ter. Os limites de esposa que você pode ter, para você não se tornar injusto. Vamos lá, então mais uma vez, esse aqui é o último capítulo, né? Não condiz com o que está escrito. Tu deves ter relações sexuais com as escravas sexuais e trabalhadoras escravas. Não está escrito nada disso em nenhum aspecto. O que está descrito para você ser as suas esposas ou concubinas é prefixado, você não pode exceder isso. Se você exceder isso, você vai se tornar injusto, você vai cometer adultério, você vai transgredir o que está predeterminado. Então, não se enquadra. A outra está escrito assim: tu deves bater nas escravas sexuais, nos trabalhadores escravos e nas esposas. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá. Ele está apontando a Surata An-Nisan, que é a das mulheres. Só que agora o versículo 34. Vamos ver se é isso mesmo. 34? 34. Deixa eu ver. 34. Os homens são os protetores das mulheres, porque Deus dotou uns com mais força do que as outras, e pelo seu sustento do seu pecúlio. As boas esposas são as devotas, que guardam, na ausência do marido, o segredo de Deus, que Deus ordenou que fosse guardado. Quanto àquelas de quem suspeitais deslealdade, admoestai-as na primeira vez, abandonai os seus leitos na segunda vez, e castigai-as na terceira vez. Porém, se vos obedecerem, não procureis meios contra elas. Sabei que Deus é excelso e magnânimo. Bom, tá claro o que está sendo dito aqui. E mais uma vez, não tem nada a ver com aquela calúnia que está circulando na internet referente ao Islã. É por isso que é preciso vocês entenderem, buscarem discernimento. Porque aqueles que não enchem a botija, eles se passam como loucos, eles são verdadeiros loucos mesmo. Então, as esposas que são devotas, que guardam a ausência, o segredo, né? Então, tem as que são devotas, que elas não se enquadram, elas vivem bem com seus esposos, elas aceitam a vida que Allah predeterminou para elas, elas aceitam, elas entendem que ela tem uma determinada função que não é a mesma que o homem tem,
Porque se elas tivessem a mesma função, elas também seriam homens. Então cada um, né, no que foi determinado para ser feito. Que é mais cuidar da família, a mulher ser responsável por guardar a vida, a integridade da sua existência com o seu marido, cuidar dos seus filhos, ensinar os seus filhos junto com o marido. Então tem coisas que só o marido deve fazer e tem só coisas que só a esposa deve fazer. Né? Agora tem aquelas de quem você suspeita deslealdade, quer dizer, elas são levianas. Quer dizer, elas já não estão bem na conduta que deve andar. Aquelas que são rebeldes, elas não aceitam, elas não estão contentes, né? Porque a gente viu, a primeira surata fala o quê? Do divórcio. Se não está contente, fala sobre o divórcio. É melhor do que você ser desleal com seu marido. Aí por isso está falando, chega na sua esposa e fala, que é o quê? Admoestai-as, na primeira vez. O que é admoestar? É igual o mensageiro faz para a humanidade. Olha, vocês devem andar no caminho estreito, vocês devem ser justos. Vocês devem entender as escrituras, vocês devem obedecer, porque é lícito para com o Criador. Vocês são criaturas, vocês devem respeitar a si mesmos como criação. E a criação de onde vocês vivem. Vocês são guardiões. E a mesma coisa está falando para a mulher, olha, você é uma esposa, que você deve se recatar. Você deve confiar no seu esposo. O esposo também tem que fazer por onde. Mas nem por isso é desculpa para que a esposa descumpra o que foi determinado. Então, isso aqui na primeira vez. Mas se ela continuar com a deslealdade, mostrar-se leviana, ser maliciosa, abandonar os seus leitos na segunda vez. O que está dizendo com isso? Está dizendo para você se afastar dela. Porque aparentemente ela não é íntegra, ela não é digna de ser uma esposa. Mas se ela continuar com a deslealdade, castigar na terceira vez. O que significa isso? Castigar. O que você entende como castigo? Bom, vamos dar um exemplo. Para uma criança, quando você castiga, o que é um castigo? Você corta, atualmente, antes era o quê? Descer a chibata, né? Colocar ajoelhado no milho, uma série de coisas você fazia. Hoje, atualmente, a gente não pode nem encostar o dedo na criança. Você tem que fazer o quê? Vamos tirar um desenho. Você vai ficar sem assistir o desenho. Você vai ficar sem brincar com aquele brinquedinho. Você não vai sair de bicicleta. Então o castigo, você pode entender N formas. Não está escrito aqui, e agredir a sua esposa na terceira vez. Não, simplesmente, ela não vai ter os privilégios que uma esposa tem com o seu marido. Se o seu marido vai ter que ir para um local social, se socializar entre os outros irmãos, simplesmente o castigo é o quê? Não levar a sua esposa, ou se não ir com ela para determinado evento. Existem N formas de dar um castigo para que ela possa se voltar contrita. Para que ela possa entender que o casal deve viver de uma forma conjunta. De que ela possa entender que essa deslealdade prejudica ela mesma. Não está escrito que você vai agredir ou espancar a sua esposa. Né? Não existe isso. Então por isso que está falando aqui, ó. Porém, se vos obedecerem, não procureis meios contra elas. Quer dizer, se ela se obedecer, não, realmente, eu errei. Eu simplesmente estou te tratando de determinada forma. Então você deve simplesmente o quê? Acatar, abraçar, acolher ela. Porque ela está se mostrando o quê? Misericórdia. Ela está mostrando o quê? Uma redenção que ela deve alcançar. Porque o que ela quer é que todos os casais vivam em harmonia. Não é um melhor que o outro, não é um maior que o outro, mas são os dois sobrevivendo juntos. Eu já falei, aqueles que fazem errado, aqueles que agridem suas esposas por coisas banais dessa vida, porque não, na verdade, primeiro, não sabe admoestar a própria casa, não sabe admoestar a própria esposa, e começa ao quê? A apelar. Mas nem por isso você deve se basear nos erros dos outros, porque nós somos seres humanos, nós devemos acatar essas leis para que a gente possa viver nos trilhos da benignidade. Então você não pode se basear nos erros dos outros, e muito menos condenar a religião por causa dos atos de alguém. Bom, mais uma vez, nós temos aqui a prova de que não condiz com o que está escrito nessa blasfêmia que eles estão falando aqui. Vamos à próxima. Tu deve ter 4 testemunhas masculinas muçulmanas para comprovar um estupro. Surata 24. Al-Nur.
Vamos ver o que está escrito? Tá aqui. Esse capítulo 13 fala assim: porque não apresentaram 4 testemunhas, se não as apresentarem, serão caluniadores ante Deus. Por quê? O correto, uma mulher, ela nunca deve sair sozinha. A mulher, ela deve se precaver. O que é se precaver? Ela se deve ser prudente. Uma mulher casada, uma mulher solteira, ela nunca deve ir para uma determinada área em que ela pode ser molestada. Né? Infelizmente, as leis vieram também para muçulmanos. Nem todos que estão no nosso meio são fiéis, são tementes. Na verdade, na Surat Al-Baqarah está escrito lá. Que eles falam: não, nós cremos em Deus, nós somos muçulmanos. Mas quando viram as costas, eles não são. Eles são infiéis. E também estão no nosso meio. O que vai determinar é o nível espiritual de cada um. Por isso que tem os que estão mais próximo do imã e tem os que estão mais distante do imã. Tem os que são mais fortes e tem os que são mais fracos. E a lei veio para quê? Veio para os muçulmanos. A lei veio para aqueles, para que a gente possa se retratar dos nossos erros. Surata 24, capítulo 13. Porque quando ouviram acusação os infiéis, homens e mulheres, não pensaram bem de si mesmos e disseram: é uma calúnia evidente. Aí por que não apresentaram? Então ele está falando aqui da condição para provar um adultério. Que a mulher também não deve dar o espaço. Porque se realmente aconteceu um estupro, que não é estupro, pode ser considerado adultério por causa disso aí, se for casada, né? Mas se ela sair sozinha, ela está o quê? Primeiro, o que Jesus falou sobre isso? Não tentarás Senhor teu Deus. Não é só porque você está coberta, não é só porque você é muçulmana, que você deve tentar a Deus, não. Você tem que ser prudente. Você tem que sair acompanhada. Ainda mais em determinadas áreas que você tem a ciência que você pode ser retaliado. Então você sai acompanhado. Você está tirando o espaço do inimigo, de Shaitan operar na sua vida. Agora, se você não é prudente, você se deixou levar, se você confiou em si mesma, então infelizmente você está provando um castigo de Allah. Então o que está dizendo aqui? Que se você não tiver 4 testemunhas, então você simplesmente não tem como comprovar se foi um estupro. Então, se você não tem 4 testemunhas, está dizendo que você fez sexo deliberado com alguém que te estuprou. Mas não vai ser considerado estupro. Por quê? Isso aqui é um castigo para quem não foi prudente. Porque para a mulher que não foi prudente. Se deixou levar. Então por isso que é preciso vigiar em todo o tempo. Para você não cair nas armadilhas de Shaitan. É preciso ter prudência e também analisar os fatos. Então por isso está aqui: tu deves ter 4 testemunhas masculinas muçulmanas para comprovar um estupro. Não, está falando assim: apresentar 4 testemunhas, não necessariamente masculinas. Vamos ver se é isso mesmo. E se não fosse pela graça de Deus e pela sua misericórdia para convosco, nesse mundo e no outro, haverá Senhor aceitado no severo castigo pelo que apropalastes. Vamos no começo. Em nome de Allah, o clemente misericordioso. Uma surata que enviamos e prescrevemos, na qual revelamos lúcidos versículos, a fim de que mediteis. Quanto a adúltera e ao adúltero, vesgatai-os com 100 vergastadas, cada um, quer dizer, chicotadas. Se você adulterou, tá. Que a vossa compaixão não vos demora de cumprir a lei de Deus, se realmente credes em Deus no dia do juízo final. Que uma parte dos fiéis testemunhe o castigo. Quer dizer, você descumpriu uma lei, você adulterou, então você vai levar 100 chibatadas. E que a vossa compaixão não vos demova de cumprir a lei de Deus. Quer dizer, mas eu estou com dó, estou com pena, eu não vou fazer isso. Então você também está sendo cúmplice daquele erro. Você está errando junto, por mais que você não tenha feito. Não tenha feito. O adultério não poderá casar-se, senão com uma adúltera ou uma idólatra. A adúltera não poderá desposar senão um adúltero ou um idólatra. Tais uniões estão vedadas aos fiéis.
Se você é idólatra, se você é um adúltero, você tem que casar ou com uma idólatra ou com uma outra adúltera. É justo. Quando você adultera, você sai daquilo que foi prefixado. E olha que foi dado facilidades nisso. E você ainda adultera. Então você merece isso mesmo. E aqueles que difamarem as mulheres castas sem apresentarem 4 testemunhas, infligir-lhes 80 vesgatadas e nunca mais aceites os seus testemunhos, porque são depravados. Quer dizer, se você caluniar uma mulher que ela não fez aquilo sem você apresentar uma prova, então ao invés da mulher que está sendo condenada a levar a chibatada, quem vai levar a chibatada é quem está acusando. Então aqui a gente vê que é muita justiça. São as leis para que a humanidade não saia dos trilhos. Vamos continuar. Exceto aqueles que depois disso se arrependerem e se emendarem, saber que Deus é indulgente e misericordioso. Quer dizer, depois de tudo isso se arrependeu, eles são acolhidos. Eles voltam. Normalmente eles precisam dar uma torcida, né, para voltar mais temente. E aquele que difamar sua esposa em mais testemunhas do que eles próprios, com um deles jure 4 vezes por Deus que é um dos verazes. E na 5ª vez pedirá que a maldição de Deus caia sobre ele, se for perjuro. E ele se libertará do castigo, jurando 4 vezes por Deus que ele é perjuro. E na 5ª vez pedirá a incidência da abominação de Deus sobre si mesmo. E se ele for um dos verazes. Se não fosse pela graça de Deus e pela sua misericórdia para convosco. E Deus é remissório prudentíssimo. Aqueles que lançam a calúnia constituem uma legião entre vós. Não considereis isso coisa ruim para vós, pelo contrário, é até bom. Cada um deles receberá o castigo merecido por seu delito, e quem os liderar sofrerá um severo castigo. Bom, então aí continua. Então, tá vendo? Então, é bom você ter certeza no que está falando. Isso é bom até para essa sociedade que a gente vive hoje, um caluniando o outro, difamando, falando da vida dos outros, sem provar, sem ter, né? Aqui, ó, só do capítulo 1 até o 14, na nossa sociedade, se fosse aplicado isso aqui, não existiria a chamada fofoca. Né? Um falando da vida do outro, sem ter prova, caluniando o outro. Então, ser um muçulmano é mais que um cristão, mais que um judeu, mais que qualquer outro praticante de qualquer religião. É ser prudente. É você entender que você tem a sua vida individual e aquele vizinho tem a dele. E todos devem andar segundo o que está sendo ordenado. E não ficar julgando, medindo o outro. Então, mais uma vez, aquela calúnia não se enquadra no que está descrito. A próxima é a seguinte: tu deves matar aqueles que insultam o Islã ou Muhammad. Aqui está como a Maomé, né? Sallallahu alaihi wasallam. Eu não gosto dessa pronúncia Maomé porque está errado, é Muhammad. Alcorão 33. Vamos ver o que diz o Alcorão 33. As esposas do profeta não serão recriminadas se aparecerem a descoberto perante seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus sobrinhos, perante as suas mulheres crentes, ou as que suas mãos direitas possuem servos. E temei a Deus, porque Ele é testemunha de tudo. Não tem nada a ver com o que está descrito. Eu quero saber onde é que eles arrumam isso. E as pessoas começam a divulgar isso, elas copiam e colam, sai colando, compartilhando nas redes sociais. E o povo cego sai acreditando em tudo que eles dizem. Por quê? Não tem discernimento. Acatam o que o diabo faz nas suas vidas. Porque, primeiro, já foram tudo criado no erro desse sistema. Eles não aceitam, eles nem aceitam a justiça que é colocada. Por mais que a justiça é corrompida, falha. Eles não aceitam, quanto mais a justiça que não passa um fio de cabelo. A próxima é a seguinte: tu deves crucificar e amputar não muçulmanos. Vamos ver? 1 Surata 5, que é Al-Maida 5, versículo 33. O castigo para aqueles que lutam contra Deus e contra o seu mensageiro e semeiam a corrupção na terra é que sejam mortos ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé opostos, ou banidos. Tal será para eles um aviltante nesse mundo, e no outro sofrerão um severo castigo. Bom, então, aqueles que não gostam do Islã, aqueles que não gostam do que é revelado por Allah, aqueles que não gostam dos mensageiros, aqueles que gostam da corrupção, eles fogem disso aqui.
Porque isso aqui é uma lei prescrita para quem? Para malignos, endemoniados, para aqueles que servem a Satanás. Porque se você não concorda com isso aqui, se você não concorda com o que é revelado por Allah, se você não concorda com a benignidade, se você não concorda com os mensageiros, se você não concorda com o combatimento com a corrupção, então você é um desgraçado, você deve pagar por isso. Você acha certo isso? Você acha certo o crime? Você acha certa a leviandade? Vocês não percebem que aqueles que apoiam tudo isso, eles se matam entre si? É cobra engolindo cobra. É tanto no meio das autoridades, é cobra engolindo cobra, é no meio dos criminosos, é cobra engolindo cobra. Por quê? Porque eles apoiam a corrupção, eles são corruptos, eles são malignos. Naquele tempo que Moisés fez tudo isso com aquele povo lá, as pessoas reclamam hoje? Não, mas aponta para o Islã falando que o Islã é guiado por diabo, por malignidade, porque eles não entendem isso. Então, infelizmente, aqueles que combatem o povo de Deus, aqueles que combatem os mensageiros, e aqueles que combatem aqueles que apoiam a benignidade, eles são malignos. Eles devem ser punidos se não se arrependerem. Porque ainda aqueles que apoiam isso, eles podem se arrepender. Falar, não, realmente, isso tudo é para o meu próprio bem. Isso tudo é para me frear esse instinto maligno que está dentro de mim, que se duvidar eu mato um só por falar uma besteira. Então você tem que se arrepender. Se você se arrepender, você é acolhido, você é respeitado. Para ser respeitado é preciso ter respeito. Então aqui é uma lei justa para combater a malignidade nesse mundo. É através do Islã, é através da Sharia, que Satanás será preso nesse mundo. Bom, ele apontou outra surata aqui, surata 8. Surata 8 é Al-Anfal, que é capítulo 12. Diz assim: e de quando teu Senhor revelou aos anjos, estou convosco, firmeza, pois aos fiéis. Logo infundirei o terror nos corações dos incrédulos, e decapitai-os e decepai-lhes os dedos. Aqueles que combatem a lei sagrada, a benignidade e a justiça, eles são malignos. Se você não os combater, eles combatem a você. Mas se você não for combatido, deixai-o. Aos poucos eles vão entendendo que é preciso andar no caminho certo. Mas se eles não compreenderem e combater os servos de Allah, eles devem ser combatidos. E tem as punições para isso. E as punições são severas mesmo. Porque, como eu te falei, Adão ele foi criado para ser guardião da criação. Ele deu nome para cada coisa. E naquele tempo não tinha essa raça miserável, né? Infelizmente combate, quer dominar. Eles cometem genocídio, eles cometem assassinato, eles matam da pior forma possível. Eles queimam, eles cortam, eles decapitam, eles mutilam as pessoas e fazendo coisa errada. E as pessoas não falam nada. Mas quando alguém faz isso pela benignidade para limpar o planeta dessa sujeira, nós somos perseguidos, nós somos recriminados. E mesmo assim, tudo isso que está descrito aqui, um muçulmano não pode praticar. Eu, como cidadão muçulmano, não devo aplicar essas leis. Essas leis são levadas para um conselho, onde tudo é julgado. Se for comprovado tudo isso, se a pessoa não se arrepender, é aplicada a lei. Nos Estados Unidos, que muitos estão defendendo hoje, tem pena de morte. Morre inocente lá. E vê se as pessoas acham ruim com a pena de morte. Não, ela fala, isso mesmo, tem que morrer. Agora quando a gente fala que tem que fazer a vontade do Criador, se dobrar a benignidade, adorar somente a um Criador, não ser dos idólatras, não ser dos politeístas, as pessoas fogem de medo. As pessoas recusam. Onde é que está a justiça nisso? Onde é que está a justiça com um bando de hipócritas que não aceita a benignidade? A verdade tem que ser dita, doa que doer. Doa quem doer. E eu digo mesmo se eu perder a vida, porque eu vou perder com dignidade. A outra surata que ele se refere é a surata 47, que é a surata Muhammad. Versículo 4.
E quando vos enfrentardes com os incrédulos em batalha, golpeai-lhes os pescoços, até que os tenhais dominado, e tomai os sobreviventes como prisioneiros. Libertai-os, então, por generosidade ou mediante resgate, quando a guerra tiver terminado. Tal é a ordem. E se Deus quisesse, ele mesmo ter-se-ia livrado deles, porém, facultou-vos a guerra, para que vos provasseis mutuamente. Quanto àqueles que foram mortos pela causa de Deus, ele jamais desmerecerá as suas obras. Então, da mesma forma que Allah ordenou Moisés a guerra, a mesma coisa acontece com Muhammad. E ele simplesmente é a confirmação de todas as revelações. Porque o mesmo Criador que ordenou antes é o mesmo que ordena agora. O Criador não muda, ele é imutável. Ele não fala assim, não, eu mandei isso aqui, mas desculpa, eu esqueci, isso aqui está errado, vamos revogar isso aqui. Ele é imutável. Você não deve tirar a onipotência do Criador. Ele não é homem para voltar atrás. Ele não é homem para se arrepender. Até mesmo Jesus ele veio trazer o Evangelho. Ele veio trazer a palavra para você amar uns aos outros. Ele trouxe um aviso, na verdade. E por isso que ele falou assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer dissensão. Eu vim trazer divisão. Eu vim trazer espada. Porque ele sabia que o povo não ia se retratar, a maioria. Por isso que ele falou assim, ó. Virá outro mensageiro que vai ensinar todas as coisas. Para manter no mesmo evangelho. Os 5 pilares do Islã é praticamente toda a prática do evangelho. Da renúncia. Confessar que não há divindade além de Allah, subhanahu wa ta'ala. É a mesma coisa que está falando assim, ó. Amarás Deus acima de todas as coisas. É a mesma coisa, só que muda os termos. Orar 5 vezes ao dia. Orai e jejuai constantemente. A todo tempo vigiai. Jejuai no mês do Ramadã. Fazer a caridade, dê tudo aos pobres, não é assim? É a mesma coisa. O Islã é a prática do evangelho que Jesus trouxe. E quando Jesus falou assim, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Moisés falou de mim e eu falo de Moisés. Se você não crê em mim, você não crê em Moisés. Se você não crê em Moisés, você não crê em mim. Então por isso que o Islã é a continuação. Muhammad, ele é o verdadeiro apóstolo, o último mensageiro, sucessor. A outra calúnia, vamos ver. Tu deves matar os não muçulmanos para garantir receber 72 virgens no céu. Isso é uma misericórdia. Só pela misericórdia um negócio desse. Primeiro, vamos falar. As 72 virgens é um relato de um hadith falso. Esse hadith ele não é acatado pelos sunitas. Ele não tá entre os hadiths autênticos. É mentira. O que está escrito no Alcorão são sobre as virgens castas que nós seremos servidos por ela. Assim como Eva servia Adão no paraíso. Nós retornaremos para lá. Bom, ele está mencionando aqui o Alcorão 9, Surata 9, que é Al-Taubah. Deus cobrará dos fiéis o sacrifício de seus bens e pessoas em troca do paraíso. Quer dizer, você deve renunciar a si mesmo, aos seus bens, senão você não ganha o paraíso, se for necessário. Então isso aqui é renúncia. Combaterão pela causa de Deus, matarão e serão mortos. Foi o que Jesus falou. Vos expulsarão das sinagogas. Chegará um tempo que vos matarão e estarão fazendo serviço para Deus. Combaterão pela causa de Deus, matarão e serão mortos. É a luta pela benignidade, contra a malignidade. Prosseguindo, é uma promessa infalível que está registrada na Torá. Tá vendo? Tudo que eu estou dizendo, vem confirmando aqui no Alcorão. Allahu Akbar. É uma promessa infalível que está registrada na Torá, no Evangelho e no Alcorão. E quem é mais fiel à sua promessa do que Deus?
Regozijai-vos, pois a troca que haveis feito com ele. Tal é o magnífico benefício. Mais uma vez, calúnias estão sendo levantadas. E aqueles que se deixam enganar, eles serão cúmplices. Por isso é dito, sai dela, povo meu, para que não sejam cúmplices das suas iniquidades. Porque há o caminho correto. E a gente foi criado no erro. Mas aquele que vencer terá vitória. A outra blasfêmia, calúnia, tu deves matar quem deixar o Islã. Está sendo referido aqui a Surat al-Baqarah, versículo 217. Quando te perguntarem se é lícito combater no mês sagrado, diz-lhes, a luta durante este mês é um grave pecado, porém desviar os fiéis da senda reta de Deus, negá-lo, privar os demais da mesquita sagrada, expulsá-los dela de Meca, os seus habitantes, é mais grave ainda aos olhos de Deus, porque a perseguição é pior do que o homicídio. Os incrédulos, enquanto puderem, não cessarão de vos combater. Foi isso que eu disse. Eles vão blasfemar, eles vão anular, eles vão mentir, eles vão usar tudo o que eles podem, porque eles não aceitam o caminho estreito. Eles gostam do caminho largo, eles gostam do caminho do inferno, e quem eles puder tragar, eles vão tragar. Continuando. Até vos fazerem renunciar à vossa religião. Quer dizer, tem uns que não vão aguentar. Tem uns que vão falar, não, isso é mesmo, é verdade, eu estou no caminho errado. E eles vão sair. Esses aqui nunca foram dos nossos. Continuando. Porém, aqueles dentre vós que renegarem a sua fé e morrerem incrédulos, tornarão as suas obras sem efeito. Quer dizer, tudo que eles fizeram durante quando foram muçulmanos, quando eles voltam as costas, eles anulam tudo que eles fizeram. Neste mundo e no outro, e serão condenados ao inferno, onde permanecerão eternamente. Bom, isso aqui não tem nada a ver. Ele se tornou incrédulo, lógico, se ele tornou incrédulo, um infiel, ele vai se voltar para o lado daqueles que combatem o Islã. Se aqueles que combaterem os muçulmanos, eles também serão combatidos. Então, por isso que está falando assim, tu deve matar quem deixar o Islã. Quer dizer, se aquela pessoa já foi muçulmano, ele está te combatendo porque você é muçulmano, você pode combatê-lo. Mas não significa que você deve. Se você quiser ser um mártir, você pode morrer tranquilo. Você está morrendo pela causa de Allah. Você está morrendo porque você é muçulmano. Isso é uma honra. Vamos lá, Surata 4. É das mulheres. An-Nisa. Agora é o versículo 89. Anseiam os hipócritas que renegueis como renegaram eles, para que sejais todos iguais. Não tomeis a nenhum deles por confidente, até que tenham migrado pela causa de Deus. Porém, se rebelarem, capturai-os, então matai-os, onde quer que os acheis, e não tomeis a nenhum deles por confidente, nem por socorredor. Ele está falando dos hipócritas, aqueles que se dizem judeus, aqueles que se dizem muçulmanos e não são. Você não deve ter uma ligação íntima com eles. Você deve ter um convívio. Você vai, por exemplo, vai no mercado, você tem que conversar com a pessoa, mas ele é um renegador da fé. Não importa. Você não pode ter uma ligação, você não pode fazer a mesma coisa que ele faz. Em questão de adoração. Mas você pode ter um convívio com essas pessoas. Isso significa que você vai matar essa pessoa. Porém, se rebelarem, capturais, então matais. Essa a questão. E mesmo assim não está prescrito ao muçulmano praticar essas leis, como foi dito antes. Mas aqueles que sustentam as leis, a Sharia, que é o Estado formalizado. Não me refiro também ao Estado Islâmico não, que está se corrompendo. Eles estão aplicando lei que é para ser aplicado dentro do Estado, fora. Eles criaram um grupo saindo matando gente, adoidado. E isso é errado. Eles estão fora do que está prescrito a lei. Eu não posso chegar e fazer um negócio desse aqui. Primeiro que não está nem mandando eu matar ninguém aqui. Agora se eu for... É a mesma coisa, é legítima defesa nesse sistema. Se a pessoa vir querer me matar, me perseguir, sem ser por causa de questão de religião ou nada, não vai com a minha cara, agora eu vou te matar, desgraçado. Eu posso me defender e matar, é legítima defesa. A próxima é: tu deves decapitar não muçulmanos. Ele está referindo aqui ao Corão 8, que é Al-Anfal, versículo 12. E de quando o teu Senhor revelou aos anjos, estou convosco, firmeza, pois aos fiéis.
Logo infundirei o terror nos corações dos incrédulos, decapitai-os e decepai-lhes os dedos. Quer dizer, aqueles que não entendem, é a mesma coisa que Moisés estava falando para aqueles que estavam ocupando a terra prometida. Eles eram os infiéis, foi causado terror para eles. Vocês querem ver a prova? Eu estava até lendo aqui sobre muita coisa que está no Velho Testamento, as pessoas esquecem. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido será o teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazer a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel enviarei a guerra. Assim foram dados dos filhos dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário, e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra as midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas, e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações, e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, sacerdote, a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa, e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram e recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos militares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Isso quem falou foi Moisés. Vocês não conhecem Moisés? Se vocês não conhecem Moisés, vocês não conhecem a Cristo, não conhecem a Muhammad. Vocês não conhecem nada. Então é por isso que está escrito aqui. E a próxima surata aqui que está apresentando é a surata Muhammad. A mesma surata que disse antes. Que é: e quando vos enfrentares com os incrédulos na batalha, golpeai o pescoço, e até que os tenhas dominado, e tomai sobreviventes como prisioneiros, libertai-os então por generosidade ou mediante resgate, quando a guerra tiver terminado. Tal é a ordem. E se Deus quisesse, ele mesmo teria sido livrado deles. Porém, facultou-vos a guerra, para que vos possais provasseis mutuamente. Quanto àqueles que forem mortos pela causa de Deus, ele jamais desmerecerá as suas obras. Entendeu? Agora a próxima, só tá pouco agora. Tu deves matar e morrer por Alá. Alcorão 9. Vamos ver se é isso mesmo. Al-Tawbah. Mas quando os meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras, onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os e espretai-os. Porém, caso se arrependam, observem a oração e paguem o zakat, que é a caridade. Abri-lhes o caminho. Saber que Deus é indulgente, misericordioso. Quer dizer, se os idólatras combater, matar, e capturar e fazer tudo. Agora, se ele se arrepender, se ele começar a fazer oração, ele mudar a sua vida, entender que só há um Criador, se ele começar a fazer a caridade, abrir-lhes o caminho, saber que Deus é indulgente e misericordioso. Quer dizer, por quê? Se Deus é misericordioso, por que tu não serás? Se houver arrependimento, há redenção. A próxima é: tu deves aterrorizar os não muçulmanos. Surata 8.
12 e 60. Vamos lá, vamos ver o que está dizendo na Anfar. Olha Anfar. E de quando o teu Senhor revelou aos anjos, estou convosco, firmeza, pois aos fiéis, logo infundirei o terror nos corações dos incrédulos, decapitais e decepares os dedos. Ele sempre coloca esse versículo, já li mais umas 4 vezes. Percebe como os incrédulos, eles se acham incrédulos mesmo? Quer dizer, é isso e acabou? Percebem a gravidade disso? É isso que vocês apoiam para a vida de vocês? Ter pessoas corruptas, malignas do lado e ainda apoiar isso? Ó, o próximo capítulo está dito o quê? E não pensem os incrédulos que poderão obter coisas melhores do que os fiéis, jamais o conseguirão. É lógico. Se nós temos um Criador e nós estamos do lado do Criador, lutando pela benignidade deste universo da criação, nós teremos coisas muito melhores que os infiéis, os incrédulos. Em todos os aspectos. Por mais que você não tenha condição financeira, você vai ter algo melhor que eles. Que é paz. Que é uma liberdade de espírito, não carnal. Você não terá aquela tribulação que eles têm. Aquela tribulação de sentir um vazio. Pelo fato deles não ter o Criador, eles são vazios, eles confiam nele mesmos. Eles não têm a guia, não têm discernimento. Então em todos os aspectos o fiel é melhor que o infiel. E o pior dos muçulmanos é melhor do que os melhores dos infiéis. Aí a próxima calúnia aqui é interessante, ó. Tu deves roubar e furtar os não muçulmanos. Ao Corão, capítulo 8. Não falou qual é a surata. Capítulo 8. Saque espólios de guerra. Não há referência. Eu coloquei, ó, não há referência. Porque não foi encontrado. Não tem o que está dito aqui. Tu deve roubar e furtar os não muçulmanos. Quem falou isso foi Moisés, né? Acabou de ler agora que ele roubou tudo. Levou tudo para ele, dos incrédulos, dos idólatras. E matou todo mundo. Só deixou as menininhas para eles. A próxima é, tu deves mentir para fortalecer o Islã, a Corão 3, que é Al-Iran. Que os fiéis não tomem por confidentes os incrédulos, em detrimento de outros fiéis. Aqueles que assim procedem, de maneira alguma terão auxílio de Deus, salvo se for para vos precaverdes e vos resguardardes. Deus vos exorta dele e a dele vos lembrardes, porque para ele será o retorno. Tá mandando mentir aqui? Onde está mandando mentir aqui? Tá falando assim, não tome confidência. Por exemplo, tem coisas que eu falo para muçulmano que eu não vou falar para um infiel. É jogar pérola aos porcos. Coisas a dádiva do Islã, coisas belas sobre os universos, sobre as existências, sobre o paraíso, sobre uma vida superior a essa. Então não tem como você falar coisas. Isso não é mentir. Digamos que é omitir. Omitir não é mentir. É se precaver de contar coisas para quem não merece. Então nisso a gente tem em comum, né, com sociedades secretas. Bom, a outra foi o que? Surata 16. Al-Nar. Aquele que renegar a Deus, depois de ter crido, salvo quem houver sido obrigado a isso e cujo coração se mantenha firme na fé. E aquele que abre seu coração à incredulidade, esses serão abominados por Deus e sofrerão um severo castigo. Bom, aqui não está falando nada de mentira. Está falando que se alguém, né, crer e depois virar as costas, vai ter castigo com Allah. Não está nem descrito que vai pagar aqui mesmo. Vai pagar com o Criador mesmo. A outra é o que? Tu deves lutar contra os não muçulmanos, mesmo que você não queira. Vamos lá. Surata Al-Baqarah. Está-vos prescrita a luta pela causa de Deus, embora o repudieis. É possível que repudieis algo que seja um bem para vós, e quiçá gosteis de algo que vos seja prejudicial. Todavia Deus sabe todo o bem que fizerdes, Deus dele tomará consciência. Está falando assim, que você está prescrita a luta, você tem que lutar. Embora você não goste disso. Por exemplo,
Você pode também, aqui a luta, o esforço, por exemplo, a jihad. A jihad não é aquela luta que você pega a espada e sai matando todo mundo que não é muçulmano, não. A jihad é o que eu estou fazendo aqui. É um esforço para divulgar a benignidade, a causa de Allah. Subhanahu wa ta'ala. Eu gosto disso. É uma coisa que faz mal, me prejudica. Por isso que está falando assim, ó, é possível que repudies algo que seja um bem para vós, é um bem para minha alma, porque eu estou combatendo a malignidade, eu não estou acomodado com a malignidade. E quiçá gosteis de algo que vos seja prejudicial. Então é mais fácil eu me acomodar, viver uma vida banal, deixar quem quiser lutar que lute, mas isso é prejudicial para mim. Eu não estou combatendo. Todavia Deus sabe todo o bem que fizerdes, Deus dele tomará consciência. Então, você deve lutar. Você deve, nem que seja falar um pouquinho. Você deve sofrer pela benignidade. É isso que está dizendo. Não é lutar contra... Não, eu estou lutando aqui contra as trevas. Não é contra os infiéis, contra os não muçulmanos. Eu estou lutando aqui contra o inferno inteiro. Agora, quem não gostar, vai me combater. E que venha. Prefiro ser mártir do que viver como um verme. Bom, a próxima é: tu não deves tomar os não muçulmanos como amigos. É meio aquela, não, ó fiéis, não tomeis como confidentes os judeus, nem os cristãos, nem sejam confidentes. Ó fiéis, não tomeis por confidentes os judeus, nem os cristãos, que sejam confidentes entre si. Quer dizer, entre os muçulmanos. Porém, quem dentre vós os tomar por confidentes, certamente será um deles. E Deus não encaminha os iníquos. Ele está dizendo assim: você é muçulmano. Você não é um judeu e nem um cristão. Você não deve, por exemplo, você não deve adorar o que o cristão adora. Não deve adorar o que o judeu adora. Você não deve ter uma ligação próxima a um judeu, a um cristão, como você tem com um muçulmano. Então, aquele que faz o que um povo faz parte dele. Então, se você está se aliando a um descaminhado, você está se descaminhando. É isso que está querendo dizer. A Surata 109 fala disso. A Surata dos incrédulos. Nós não adoramos o que eles adoram. Nós temos a nossa religião e eles têm a deles. Exatamente sobre isso. Não está escrito aqui eu tomar como amigo. Não. A gente vive em sociedade. Você vai no mercado, vai precisar fazer alguma coisa. Você é religião. Mas o trato comum com as pessoas é comum. Agora você vai causar uma inimizade por causa disso? Não. E a conduta de um servo de Allah? E aí o entendimento de que aquela pessoa não tem o entendimento que você tem? Como é que você vai abrir a porta para mostrar o caminho estreito da verdade para ela? É ignorando, sendo rude? Não. Você tem que mostrar a conduta de um muçulmano. Que é você chegar e respeitar a pessoa para ser respeitado. A pessoa não quer saber não, porque muçulmano é tudo assim, ó, ignora, é tudo arrogante. Então você tem que entender, tem que saber interpretar isso. Você não deve ter uma ligação próxima, mas você também não pode ignorar ser arrogante. Porque ele também é uma criação. Ele também é um irmão, por mais desgarrado que ele esteja. E o próximo é: tu deves chamar os não muçulmanos de porcos e macacos. Será verdade? Surata Al-Maida. Diz ainda: poderia anunciar-vos um caso pior do que este ante os olhos de Deus? São aqueles que quem Deus amaldiçoou, abominou e converteu em símios, suínos e adoradores do sedutor. Estes encontraram-se em pior situação e mais desencaminhados da verdadeira senda. Quem disse isso aqui foi o próprio Allah revelando ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não está mandando a gente chamar os não muçulmanos de porco e macaco, não. Na verdade, isso é uma questão de consciência, é uma questão de racionalização. Então eles estão mais irracionais em relação aos racionais. É igual falar assim: eles são virgens loucas do que as virgens prudentes. Mas não está falando assim, ó, é para chamar eles de macaco e de porco. Não. Na verdade, porco por quê? Eles comem tudo, eles aceitam tudo, fazem de tudo, eles vivem no chiqueiro. Macaco por quê? Eles são irracionais, eles não conseguem pensar de uma forma racional, de uma forma sensata. Mas nem por isso a gente vai chamar as pessoas desse modo. Isso aqui foi uma classificação de racionalidade. A próxima:
Tu deves tratar os não muçulmanos como criaturas mais vis, que não merecem misericórdia. Alcorão 98, Surata Al-Bayinat. Em verdade, os incrédulos entre os adeptos do livro, bem como os idólatras, entrarão no fogo infernal, onde permanecerão eternamente. E estas são as piores das criaturas. Bom, tá mandando se tratar os não muçulmanos como criaturas vis? Não. Tá falando que pelo fato deles terem escolhido a idolatria, eles vão entrar no fogo infernal, porque eles são as piores criaturas. Quer dizer, são as criaturas que estão desligadas. Eles não procuraram se religar. Nem por isso é para a gente tratar as pessoas dessa forma. E esse é o trato, é uma classificação que o Criador já deu para as pessoas. Não que a gente tenha que fazer isso. Então as pessoas que estão fazendo essas calúnias, essas blasfêmias, elas são tendenciosas. Elas são malignas e puxam as pessoas para a malignidade. Mas aqueles que estão atentos, esses são os bem-aventurados. A próxima é: tu deves tratar os não muçulmanos como inimigos jurados. Alcorão 4, das mulheres, que é An-Nisa. Quanto viajantes pela terra, não sereis recriminados por abreviardes as orações, temendo que vos ataquem os incrédulos. Em verdade, eles são vossos inimigos declarados. Está falando assim, se você for para um local, você pode abreviar suas orações, que você pode orar antes do horário, temendo alguém te atacar porque você é muçulmano. Se você vai para um local que se você sabe que vai ter um inimigo que não gosta do Islã, e você vai ser atacado, se tiver em oração, você ora antes. Porque os incrédulos, eles são inimigos. Se eles não acreditam, eles não gostam do Islã, eles não gostam de muçulmano. Eles podem até matar, eles podem fazer uma série de coisas. Eles não vão aceitar. Então, para você evitar isso, ora antes. E nisso você já pede proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora não está falando assim que você deve tratar o muçulmano como o não muçulmano como um inimigo. Não, você deve se precaver. Você deve respeitar as pessoas. Agora, se você for combatido, você deve combater. Se você não quiser ser combatido, você vai ser um mártir. Mas nem por isso está falando, você deve explodir, você deve causar terrorismo, você deve matar os outros. Não. Não tem nada a ver. As pessoas não têm discernimento para interpretar as coisas. Elas lêem uma coisa, mas vê outra, porque a condição espiritual delas estão negativadas. A próxima: tu deve matar os não muçulmanos por não se converterem ao Islã. A mesma surata, só que o versículo 29. Combatei aqueles que não creem em Deus e no dia do juízo, nem abstêm do que Deus e seu mensageiro proibiram, e nem professam a verdadeira religião daqueles que recebem o livro, até que submissos paguem o jizia. Jizia, que é um imposto que um não muçulmano paga para viver num estado muçulmano, num país muçulmano. Então você não é combatido, você não é perturbado, você vai pagar um imposto se você viver num país muçulmano. Você pode ser um cristão, você pode viver lá. Você não pode praticar idolatria ou induzir um muçulmano à idolatria. Isso é um crime previsto. Então, se você quiser ser um muçulmano, então por isso que fala, respeita todas as religiões. Se você não aceita o Islã, mas quer viver num país muçulmano, você paga o imposto. Você vai ver, você não paga para César aqui e não reclama? É a mesma coisa lá. Você vai pagar um imposto. Se você for muçulmano, você não vai pagar. Mas aqui o que está escrito, que você deve combater. De que forma combater? Está falando que matar? Não. Quer combater? Pregar a verdade, falar a verdade, anunciar. Porque só o fato de pregar a verdade já incomoda, já é um combatimento. Bom, mais uma vez, não tem nada a ver com o que está falando aqui. A próxima. Tu deves extorquir não muçulmanos para manter o Islã forte. Surata 9, Taubá. Versículo 29. Colocou o mesmo versículo aqui. Combatei aqueles que não creem. Então, não tem nada a ver. Não é extorquir. Se você quer morar no país e não quer ser muçulmano, você vai pagar um imposto. Isso é extorsão? Isso não é extorsão. Isso é uma mentira que estão fazendo para manter o Islã forte. Não, a malignidade tem que ser forte mesmo. A malignidade tem que ser destruída e vai ser presa. Em nome de Allah, Bismillah, Allahu Akbar.